Começar mais uma atividade no Salão de Ideias, recebendo hoje os escritores Mia Couto e José Eduardo Agualusa. O tema dessa mesa é lusofonia, porque este é um dos temas da Bienal desse ano, ao lado de Clarice Lispector, Monteiro Lobato e livro digital. Mas é claro que a gente não vai falar exclusivamente sobre lusofonia, isso pode estar aqui na nossa pauta, já que nós estamos aqui com um escritor moçambicano e outro angolano, ambos muito importantes dentro do panorama da literatura de língua portuguesa contemporânea, mas a gente vai conversar, obviamente, sobre as obras deles, sobre a relação deles com o Brasil, com a literatura brasileira, e para isso a gente conta com a participação de vocês. Existem microfones disponíveis para perguntas do público. Se vocês quiserem, é só assinarem para as produtoras que elas levam até vocês. Tá ruim o som? Elas levam os microfones até vocês. Bom, o que eu falei até agora também não era tão importante quanto o que eu vou falar agora, que é o fato de que Mia Couto, escritor nascido em Moçambique em 55, é autor de um livro que já é clássico na literatura de língua portuguesa, A Terra Sonâmbula. É autor também de O Outro Pé da Sereia, Um Rio Chamado Tempo, Uma Casa Chamada Terra, e Antes de Nascer o Mundo, que é o seu livro mais recente, publicado no Brasil. Entre outros vários títulos que eu omiti aqui para não fazer uma lista muito extensa. José Eduardo Agualusa nasceu em Angola em 1960, estreou com A Conjura em 88, e publicou também livros como Nação Crioula, O Vendedor de Passados, e o mais recente, que é Barroco Tropical, ambos, aliás, publicados pela Companhia das Letras, né, tanto o livro do Mia Couto quanto o livro do Agualusa, pela editora Companhia das Letras, onde eles vão estar acabando essa mesa aqui, para autografar os livros, estes e outros títulos que eles publicaram pela editora. Também seria interessante mencionar que vocês têm duas peças, né? Uma peça escrita em comum, né? Tem uma peça chamada Chovem Amores na Rua do Matador, é isto? Estão escrevendo outra. Bom, enfim, temos muitos assuntos aqui para tratar nessa noite, em que eu espero ter realmente a participação de vocês para fazerem questões. Eu pediria que todos deixassem os celulares desligados, porque isso tem interferido no sistema de som, então, por favor, desliguem os celulares. Eu gostaria de começar fazendo uma pergunta ao Mia Couto, escritor que quase sempre, ao ser entrevistado no Brasil, se refere com muita admiração a Guimarães Rosa como um interlocutor, né? Difícil imaginar um escritor que não dialogue com outros escritores, e Guimarães Rosa parece ser presença marcante na linguagem, uma linguagem que mistura elementos arcaicos e neologismos e elementos locais dentro da sua prosa, assim como fazia Guimarães Rosa. Mas nesse último livro do Mia Couto, Antes de Nascer o Mundo, a gente vê que várias epígrafes são de Adélia Prado e Hilda Hilst, duas importantíssimas escritoras brasileiras. Então eu gostaria, Mia, de lhe perguntar isso. A sua relação com a prosa brasileira me parece ter Guimarães Rosa como o principal nome. Mas agora você também está dialogando com a poesia brasileira e, claro, isso é importante dentro de uma linguagem que é a sua, que é uma linguagem extremamente poética. Não é poesia em prosa, mas é uma prosa que tem uma grande carga de poeticidade, né, de musicalidade. Esse diálogo com a poesia brasileira é mais recente ou já existia em outras obras suas? E como surgiu o seu contato com a literatura brasileira? Boa noite a todos. A pergunta estava para eu ficar falando toda a noite, porque eu tenho uma grande dívida, eu acho que essa dívida não é uma dívida pessoal, só minha, com a literatura brasileira. A literatura brasileira, a poesia brasileira, prosadores brasileiros tiveram uma influência decisiva na minha geração, não só em mim, mas em vários poetas de Angola, de Cabo Verde, de Moçambique.
da Guiné-Bissau. Isso ocorreu num momento em que Moçambique precisava de encontrar caminhos próprios na sua literatura e não podia buscar referência em Portugal, porque a própria linguagem, quer dizer, o português que nós queríamos para nós próprios, era um português que quase que precisava de expulsar a portugalidade da língua, que está inscrita na língua. Claro, no sentido simbólico é verdade, mas nós tínhamos que encontrar essa outra referência de uma cultura que ia buscar, uma cultura outra, que ia buscar na língua que era comum, uma coisa que era original e que era realmente ligada, profundamente ligada com a nossa história, com a nossa terra. Falados na nossa língua, eram vidas que estavam sendo vividas nas nossas terras e isso foi fundamental, foi muito importante. E eu, de facto, no meu caso particular, eu venho da poesia, eu acho que eu sou, antes de mais, um poeta que conta as histórias e por isso há nomes como João Cabral Melineto, como Drummond de Andrade, como Adélia Prado, como a Hilda Ilse, são nomes que para mim funcionam ainda hoje como mestres permanentes. Não? Então, acho que essa dívida com a literatura brasileira eu sempre declaro e sinto muito feliz por estar na pátria desses grandes escritores. Só antes de passar a palavra para o Agualusa, você tem livros de poesia também? Sim. E foram publicados no Brasil? Eu acho que não. Não. Quantos livros são? São 2, estou escrevendo o 3º agora. Uhum. Perfeito. Agualusa, Barroco Tropical é um livro que se passa numa Angola de daqui a 10 anos, né? 2020, correto? E é um livro que, enfim, muitas pessoas poderiam classificar, se fosse preciso, como uma distopia, né? Como a visão de um mundo catastrófico, que é o contrário de uma utopia. E distopia é vamos dizer, um gênero literário, uma subcategoria da literatura muito importante, que inclui livros como o do George Orwell, do Ray Bradbury, né, o Fahrenheit 451, o 1984, do Orwell, o Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Você concebeu o livro como uma distopia para falar do medo, como você já se referiu ao livro? Bem, boa noite. Eu queria, antes de responder à pergunta, agradecer o convite para estar hoje aqui com vocês, dizer que é uma grande alegria para mim, em particular por estar na companhia do Miyakoto. Respondendo à sua pergunta, sim, a intenção era escrever uma distopia desde o início, porque, e situá-la, quer dizer, o facto de eu situar o livro daqui a 10 anos, é porque me permite, esse artifício, me permite olhar para aquilo que se passa hoje em Angola, com uma certa distância, e tentar perceber como é que algumas dinâmicas que estão presentes já hoje nesta sociedade podem ou não evoluir. Eu espero que não evoluam no sentido em que está no livro. Eu acredito que existem na sociedade angolana determinadas forças capazes de contrariar algumas dessas tragédias que estão hoje a acontecer em Angola. Mas o livro serve para isso. Uma distopia, no fundo, serve como um aviso também. Serve para que as pessoas tentem refletir sobre esses problemas e sobre as soluções para esses problemas. Então, eu acredito que existem soluções. E o que há da Angola contemporânea nesta Angola de 2020? Se você pudesse... Talvez o público aqui é bastante numeroso e muitas pessoas certamente não leram o livro. Se você pudesse identificar na narrativa, na estrutura narrativa, alguns elementos do próprio livro e da Angola de hoje que o fez escrever esse livro, talvez fosse interessante.
Angola é um país saído de uma longa guerra civil, é um país com grandes riquezas naturais, mas no qual a esmagadora maioria da população vive, enfim, na miséria quase absoluta. Então isso está presente no livro, quer dizer, além disso é um país refém de uma corrupção terrível. E isso também está no livro, ou seja, o que eu tento perceber é como é que essas dinâmicas, esses erros que já estão presentes hoje na sociedade, poderão ou não evoluir, quer dizer, ao longo do tempo, em 10 anos, o que poderia acontecer, não é? No meu livro é uma visão, de facto, um pouco catastrofista, é uma visão de uma cidade que cresceu muito, é o que está a acontecer agora, com prédios, grandes prédios em construção, mas onde depois o essencial não funciona bem, não é? E onde a esmagadora maioria das pessoas estão ausentes dos benefícios do desenvolvimento. Então é basicamente isso. Eu acho que embora seja um livro escuro comparativamente a outros livros anteriores, apesar de tudo eu penso que tem um certo humor angolano, tem uma certa... é uma coisa muito característica de Angola que vocês também têm aqui no Brasil. Eu sempre digo que acho que os africanos salvaram o Brasil da melancolia portuguesa, e essa alegria e essa capacidade de rir das próprias desgraças é uma coisa muito angolana, e eu acho que o livro também tem um pouco disso. Uma pergunta a respeito da questão linguística. Em Moçambique e Angola, qual é o estatuto da língua portuguesa? Quer dizer, porque existem várias línguas africanas, né? Qual é o estatuto? Qual é a porcentagem de leitores? E o que isso significa para os escritores moçambicano e angolano de língua portuguesa? Ok. Angola e Moçambique são países com alguma proximidade, inclusive por razões históricas óbvias, mas não são países iguais, quer dizer, são de facto muito diferentes. E desse ponto de vista também, Angola, a presença da língua portuguesa é mais antiga em Angola, está mais enraizada. Angola tem hoje uma percentagem muito grande de pessoas que falam português como língua materna. Isso é algo único em África, quer dizer, o nosso presidente só fala português, por exemplo. Então, o português está enraizado em Angola desde há várias gerações. O português é uma língua nacional na prática desde há várias gerações. Em Moçambique não é exatamente assim. O processo nos últimos anos acelerou-se, ou seja, há cada vez mais pessoas falando português como língua materna, mas a relação dos moçambicanos com o português não é exatamente a mesma. Por essa razão, porque em Angola de facto há um número muito maior, há uma percentagem muito maior de pessoas que falam português como língua materna. Talvez o interessante na sua questão seja dizer que, tanto num caso como do outro, o português convive com outras línguas. E desse convívio com outras línguas, o português se enriquece. O português vai buscar muitas palavras a essas línguas, vai buscar maneiras de dizer o mundo a essas línguas. E isso acontece tanto em Angola como em Moçambique, como aconteceu e ainda acontece também aqui no Brasil. Os brasileiros tendem a esquecer que no Brasil, o Brasil não é um país onde se fala também uma única língua, é um país com muitas línguas, e felizmente que é um país onde se falam muitas línguas, onde ainda se falam línguas indígenas, e felizmente que é assim. Mia, você quer falar a respeito disso?